Olá, meu nome é Robson Lustosa e venho trazer a apresentação deste trabalho no Quinto Conan, que trata justamente da percepção do consumidor quanto à elaboração de embalagens alimentícias comestíveis a partir de resíduos de crustáceos. Esse foi um trabalho que foi desenvolvido na Faculdade Senac Pernambuco, pontualmente no curso de gastronomia, dentro de um debate que havia ali no semestre letivo sobre sustentabilidade, e estiveram envolvidos justamente alguns professores e alunos dentro desse trabalho, né? A interesse dessa discussão e tratar diretamente sobre a questão do resíduo de crustáceos vem justamente pelo fato de que existe a prática da carcinicultura como uma atividade econômica bastante importante e relevante presente no Nordeste brasileiro, né? Destaque-se também Pernambuco dentro desse processo, e a quitina, que é um produto que vai estar lá presente, é um polímero que está presente também nos artrópodes, ou seja, pontualmente nos crustáceos, né? Ela é um polímero bastante abundante e que sua extração ela pode estar envolvida aí justamente com esses seres vivos, né? Conforme o referencial teórico, pelo tratamento, né, que se faz ali em meio alcalino, é possível obter a quitosana diretamente da quitina, esse polissacarídeo que pode ser empregado aí na elaboração de embalagens biodegradáveis e comestíveis para alimentos, né, com efeito antimicrobiano e que, consequentemente, ampliam seu shelf life, ou seja, a sua vida de prateleira, né? Também, ademais, a gente verificou que, dentro do referencial teórico, que é a combinação da quitosana com materiais nanoestruturados, ele vai permitir a geração de novos produtos, ou seja, vai potencializar as propriedades de barreira desses novos materiais e assim garantem maior resistência antimicrobiana, demonstrando, portanto, uma potencialidade desse novo material, não somente para o desenvolvimento da pesquisa, mas para a inovação nas embalagens de alimentos, e aí destaca-se justamente o desenvolvimento de embalagens comestíveis. Então vejam como a gente traz essa situação dentro de um produto, né, alimentar que é tão comum no Nordeste brasileiro e a gente trazer essa discussão para junto dos consumidores. Deve-se considerar que nessa questão da percepção dessas novas tecnologias, né, da acepção dessas novas tecnologias, deve-se levar em consideração justamente aí a percepção desses consumidores, e que ela é de extrema importância justamente para se compreender quais são os fatores que vão interferir na intenção de compra desses produtos inovadores aí na tecnologia de alimentos. E essas percepções, elas são afetadas, né, conforme os referenciais, pelo conhecimento, mas também pelas percepções de riscos e de benefícios que esses consumidores tenham sobre essa nova tecnologia em questão. Bom, então, como objetivos, esse trabalho teve verificar justamente a percepção desses consumidores que afetam a sua aceitabilidade acerca das embalagens alimentícias comestíveis elaboradas a partir de crustáceos, ou seja, dos seus resíduos, das carapaças, né, e avaliar também essas concepções quanto ao desenvolvimento dessas embalagens comestíveis a partir desses resíduos. Também buscou-se avaliar a concepção desses consumidores quanto a esses alimentos que sejam envolvidos, né, ou seja, esses alimentos que possam ser consumidos, né, junto com essas embalagens comestíveis desenvolvidas a partir da quitosana, e identificar quais são os fatores que afetam a escolha desses novos produtos aí. Bom, como metodologia, que nós fizemos foi uma abordagem justamente a 12 consumidores regulares, né, de hortaliça, claro que foi um número maior, mas aqueles que aceitavam especificamente participar dessa pesquisa, foram abordados numa feira de alimentos orgânicos, que era realizada justamente ali na sede do Senac Pernambuco, tendo ali a Faculdade Senac Pernambuco muito próxima, naquele período de 2019, final de 2019, a início de 2020. Infelizmente, veio a pandemia, não houve como desenvolver para além esse trabalho, mas nós fizemos pontualmente esse desenvolvimento aí ainda no início do ano de 2020, quando a feira estava ali devidamente existente e que era possibilitado esses contatos. Foi escolhido o método de grupo focal, né? Então essas 12 pessoas que aceitaram participar foram convidadas a ir à sala de aula na Faculdade Senac Pernambuco, e aí se fez o grupo focal de forma simultânea, utilizando-se aí o método, né, de Multiple Category Design, proposto aí por Kugler e Kessel, onde, né, vai se buscar nessa interação social um balanceamento da homogeneidade e heterogeneidade dos participantes desse grupo, né? Isso está relacionado muito à questão da idade, da faixa etária, do gênero, da renda, da escolaridade. E esses participantes, né, esses dois foram divididos em dois grupos, ou seja, dois grupos focais de 6, né, com sessões exploratórias gravadas,
com uma duração de 60 minutos e que elas foram conduzidas aí a partir de um roteiro com pequenos textos, abordando justamente os benefícios e riscos dessas embalagens alimentícias comestíveis, focando especificamente naquelas embalagens elaboradas com quitosana, né, destacando aí o uso de resíduos da carcinicultura, e também com um roteiro de perguntas para que houvesse essas trocas de ideias, né? A divisão do grupo ela foi feita justamente para que facilitasse a troca de ideias entre participantes em um número menor, com maior participação, interação entre eles, e também facilitasse uma mediação orientada e ordenada, bem como o registro dos dados aí obtidos dentro desses debates. Bom, os grupos focais eles possuíram participantes tanto do gênero feminino quanto masculino, né? Em número de 7 feminino, 5 masculino, idade média de 27 anos, a menor idade de 23, a maior de 49, e a escolaridade ela ia desde o ensino médio completo, perpassando ali pelo superior incompleto ou cursando ainda, e a superior completo, todos moradores da região metropolitana do Recife, em Pernambuco. Um roteiro de debate ele foi elaborado, trazendo esse warm-up justamente com pequenos textos abordando o tema, e desenvolvesse esse debate aí com 8 perguntas abertas que estavam lá no questionário, e havia uma complementação de acordo com as abordagens, né, as ideias que eram expostas ali pelos participantes. Os dados que foram obtidos, eles foram inferenciados a partir da análise de conteúdo temático categorial, né, dessas falas transcritas das gravações, ou seja, conforme era identificada similaridade entre as ideias, entre palavras, esses dados foram sendo agrupados, classificados e categorizados justamente para ajudar a gerar tanto dados quantitativos quanto qualitativos. Bom, como resultados, a gente traz aqui que a maioria dos participantes, né, eles afirmaram ter conhecimento sobre a existência das embalagens comestíveis, mas majoritariamente, ou seja, quase a totalidade dos participantes não sabia que era possível fazer esse tipo de embalagem utilizando aí resíduos da carcinicultura ou utilizando carapaças de crustáceos, né? Inclusive, até ademais, aqueles que também não conheciam destacaram o interesse em poder adquirir e consumir esse tipo de produto. Bom, 83% dos participantes consideraram muito importante esse uso dos resíduos da carcinicultura, né, diminuir justamente a geração de resíduos sólidos, considerava justamente a elaboração dessas embalagens biodegradáveis. No entanto, houveram muitas preocupações quando se trazia em questão alguns riscos, como os efeitos nocivos que poderiam ser de resíduos ou partículas existentes, né? Então, ideias como alergia, principalmente na questão por se tratar de embalagem feita a partir de crustáceos ou ingestão de resíduos químicos, era algo que ficou muito preocupante aí pelos participantes. A gente destaca aqui a fala de um que diz que eu acho bom sim, mas tenho medo por causa dessa coisa de reagir, de ser tóxico, né? Então era uma das ideias que foram apresentadas aí nesse grupo focal. A conservação dos alimentos ela foi considerada um dos elementos, assim, um dos benefícios mais destacados, então praticamente todos gostaram muito dessa proposta. No entanto, veio a preocupação com a saúde e a contaminação do meio ambiente foram os riscos que ficaram ali mais destacados, né? A gente destaca ali a fala de um participante, que ele diz que tem medo de ingerir essas partículas, né, porque acreditar que poderia ter aí o desenvolvimento de um câncer. E alguns elementos mais politizados também foram apresentados, né, dentro desses debates. Então, a gente destaca ali o fato de um participante dizer que achar que essa tecnologia ela ficaria restrita a determinados grupos sociais, né, ou seja, aqueles que pudessem pagar por esse tipo de tecnologia e que não achavam isso muito interessante, ou outros que ficavam um pouco desconfiados também dentro do contexto do governo em si. Então, lá ele diz, apesar da situação de confiar um pouco no governo, mas considera que se o produto estivesse na prateleira, ele possivelmente seria considerado um produto seguro para ser consumido e não traria malefícios. Bom, como conclusão, a gente traz aqui que as concepções e a percepção de benefícios e de riscos, ela é o resultado justamente de fatores sociais e psicológicos, ou seja, dos conhecimentos e as ideias prévias que os indivíduos tenham, e não é apenas o reflexo do nível de conhecimento que foi comprovado a partir dessas sessões conduzidas. Essas crenças particulares dos participantes, elas interferiram profundamente nas suas decisões quanto à aceitabilidade dessas embalagens alimentícias comestíveis feitas a partir da quitosana, né, ou seja, dos resíduos desses crustáceos, e as ideias desses participantes envolvidas aí com essa percepção de risco de benefícios, elas afetaram diretamente a aceitabilidade desses alimentos, né, e das suas embalagens envolvidas com essas tecnologias emergentes. Então, dentro desse balanceamento entre percepção de riscos e benefícios, e considerando-se ainda os conhecimentos e as ideias prévias, né, e as crenças que esses indivíduos eles possuem, eles foram vários elementos que interferiram na forma como eles aceitavam ou entendiam, né, esse tipo de embalagem existente aí no mercado. Bom, aqui a gente traz os nossos referenciais utilizados no desenvolvimento dessa pesquisa, e aqui eu finalizo agradecendo
a participação, né, e a atenção de vocês a esse trabalho. Muito obrigado.